dia a todos. Que a paz de Jesus esteja presente e continue envolvendo cada um de nós. Como estão todos vocês nesta manhã de domingo? Bem, vejo aqui muitas faces, muitos rostos já conhecidos. A gente sempre vê gente nova. Isso que é muito bom. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo para abordar mais uma passagem do Evangelho de Jesus, que nos parece interessante para nós. Quando falamos nós, eu já falo antes de tudo, é interessante para mim, é necessário para mim. A gente sempre se percebe claramente nas exposições que nós fazemos. É muito perigoso para nós, palestrantes, estarmos sempre falando para os outros, falando para os outros, falando para os outros, e muitas vezes desatentos às nossas próprias necessidades. Os Espíritos se aproveitam também de nós mesmos para falar a nós. O ideal é que nós gravássemos todas as palestras sempre e as ouvíssemos pelo menos depois, para meditar nelas, né, e ver a nossa necessidade naquilo que nós mesmos falamos. Mas isso se aplica também aos nossos discursos de cada dia, porque independente de ser palestrante, toda pessoa tem seu histórico de vida, tem seus conhecimentos e frequentemente está procurando passar um pouco disso também para as outras pessoas. Não ocorre isso? Para os filhos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Quando nós insistimos demais em passar uma mensagem para alguém, ou para algumas pessoas, ou para grupos, é bom ficar atento, que provavelmente aquela mensagem, ela na verdade está sendo direcionada a nós, a nossa pessoa. Isso eu já fui percebendo ao longo dos anos, né? Às vezes a gente pega um papelzinho, uma mensagem no balcão, e tem algo que chama a gente, né? Mexe com a atenção da gente profundamente. Por quê? Porque vem de encontro a uma necessidade pessoal, nossa, pessoal, no momento atual da nossa vida, ou naquela fase da nossa vida. Então é bom ficar atento. Se algo nos toca mais profundamente, é porque nós estamos necessitando meditar, fazer uma reflexão. Aquela passagem, aquele conhecimento está se fazendo mais necessário naquele momento presente da nossa vida. Podemos até fazer uma comparação. Se alguém estiver com muita sede e alguém falar sobre alguma bebida, água, a pessoa já vai ficar atenta porque ela tem a necessidade do líquido daquele momento. Se estiver com muita fome, o que nós procuramos? O que é que nos chama a atenção? Então vejam bem, também o conhecimento espiritual. Aquilo que mexe conosco, aquilo que nos toca mais profundamente, é aquilo que nós necessitamos. Eu sempre gosto de recordar a minha chegada ao Espiritismo. Eu fui levado no dia certo, no lugar certo, para ouvir o tema certo, já no meu primeiro contato com a doutrina espírita. Eu sempre recordo que o tema, naquela tarde, um dia de sol, tratava do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Era a minha necessidade. E o comentário mais especificamente foi sobre o finalzinho do capítulo, quando fala sobre a cólera, né, o comportamento explosivo, né, sobre os desequilíbrios emocionais. Então eu fui em busca de um auxílio para o corpo, mas eu acabei me deparando com um conhecimento que vinha de encontro à raiz do problema, que era o comportamento explosivo, descontrolado. Tinha suas causas, tinha seus motivos. Sim, lá ainda muito jovem, me permitia, até pela imaturidade, acabava cometendo meus excessos, exageros, mas graças a Deus eu fui de encontro à fonte. A fonte necessária do conhecimento que eu necessitava naquele momento, que viria me proporcionar a possibilidade da cura para sempre. Mas eu levei muitos anos para perceber que, na verdade, a cura estava naquele conhecimento. A gente insiste muitas vezes ainda na busca material e nas ilusões, sem se defrontar com a nossa própria realidade espiritual, ou seja, com as nossas carências verdadeiras. Hoje nós vamos falar sobre cura. Eu gosto muito desse assunto.
Vocês já sabem, frequentemente eu abordo temas relacionados à questão da cura. A cura do corpo, problemas do corpo, os problemas psíquicos, que também estão relacionados ao corpo, à parte cerebral. Então o nosso tema de hoje é: queres ser curado? Quais são as nossas dores? Vamos perguntar antes, o que nos faz sofrer atualmente? Quais são as nossas aflições relacionadas ao nosso corpo, à nossa saúde, à saúde de um ente querido, problemas de convivência familiar, filhos, netos, noras, genros, sei lá, problemas de relacionamento no campo profissional, problemas com o vizinho, o quê? O que é que nos aflige atualmente? E nós queremos ser curados disso, nós queremos que isso mude, e nós estamos atentos à ligação que existe entre a nossa maneira de pensar e esse estado conflituoso ou doloroso até que existe atualmente na nossa vida? Esse é o ponto-chave. Aliás, é o Espírito Hamed que nos chama a atenção para isso. Ele diz que frequentemente nós não fazemos a ligação, a correlação entre as nossas formas de pensar e os acontecimentos da nossa vida. Então é a desatenção que gera o quê? Que gera o estado de ilusão, que é um engano, uma postura enganosa em relação à vida. Nós vemos com certos olhos que ainda não correspondem à visão da verdade. Mas enfim, não vamos nos condenar também, de forma irreversível por isso. A vida é processo, nós estamos nos amadurecendo dia a dia e através desse processo de amadurecimento nós vamos nos percebendo cada vez melhor. E daí surge então a possibilidade do processo da cura, de um modo amplo, a visão dessa cura e do bem-estar que a vida nos proporciona. E nós estamos todos em busca do quê? Desse bem-estar, da felicidade, do reino dos céus. Porque esta foi a mensagem principal de Jesus. Jesus veio nos oferecer a compreensão do reino dos céus, a existência do reino dos céus, dizendo que esse reino está dentro de nós. Estando dentro de nós e sendo cultivado dentro de nós, aos poucos ele vai se manifestando fora de nós, alcançando as pessoas do nosso convívio, que vão passando também a partilhar desse nosso reino dos céus, da paz que nós lhes transmitimos, do bem-estar que nós lhes transmitimos. Isso pode até estimulá-los também a buscarem esse reino dos céus de uma forma mais objetiva, mais intensa. E depois da união desse reino dos céus entre uns e outros, vai se estabelecendo um grupo maior. Isso vai se ampliando. E o projeto divino, nós sabemos, é para toda a humanidade terrena. E nós fazemos parte dessa humanidade. Temos aí nossa pequena parcela de responsabilidade. Podemos não fazer grande diferença dentro do todo de bilhões de criaturas, mas esse reino dos céus faz uma diferença imensa, aliás, total e plena, em relação à nossa condição, ao nosso mundo interno. Isso sim. E é por isso que nós nos encontramos todos os domingos aqui, em outros grupos, em outros dias da semana também, sempre buscando conhecimento, buscando luz para as nossas almas, que nos faculte um autoconhecimento, uma autoanálise mais objetiva, que nos conduza a esse reino dos céus. Que traduzido de uma forma mais terrena, mais imediata, ele pode significar para nós o bem-estar interior, a paz de consciência, o equilíbrio interno, a alegria de viver, satisfação por estarmos nesse plano terreno e contentes e gratos a Deus por isso, pelo que somos, pelos relacionamentos que nós possuímos, pela nossa família, pelas oportunidades tantas que a vida já nos concedeu e nos concede, pela doutrina espírita, então, nem se fala, conhecimento imenso e profundo que dá sentido à nossa vida, pleno sentido, sem dúvida alguma. E isso é o que nós precisamos, é básico, é essencial, porque milhões de criaturas no mundo padecem por não verem sentido na vida. Isto já faz uma imensa diferença.
Além de tudo, o conhecimento da doutrina espírita nos dá conforto, nos consola, porque vemos sentido na vida, vemos sentido em todos os acontecimentos, fatos da nossa vida e da vida de outros, da humanidade como um todo também. E isto nos acalma, isso nos tranquiliza, nos dá esperança, nos alegra para viver no dia de hoje. E cria expectativas sempre positivas em relação ao amanhã. Porque sabemos que Deus está acima de tudo, coordenando tudo que ocorre e relembrando que tudo que ocorre na Terra, nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas e da humanidade como um todo, só ocorre porque Deus o permite. Mesmo aqueles acontecimentos mais cruéis que nós não gostaríamos que ocorressem, se ocorrem é porque Deus ainda o permite, porque algum bem virá daquilo. Porque dentro da lei, dentro de uma visão maior, profunda, não só dentro da visão da vida atual, mas de toda a história, de todos os seres que encarnam, que vivem no planeta, aquilo tem sentido, tem um propósito, e algum bem está presente naquilo. Algum bem se colhe a partir daqueles acontecimentos, sejam eles quais sejam, quais forem. Recordam-se dessa passagem do Evangelho de Jesus, que está em João? Queres ser curado? Havia em Jerusalém um local fechado, coberto, com 5 entradas. Uma piscina, um tanque, se quiser entender assim, de uma forma mais simples. Havia uma fonte já ali, e essa fonte foi aproveitada, formando aquele tanque. E era conhecido como tanque de Betesda. Está ligado, dentro da linguagem hebraica, ao sentido de misericórdia. Sentido de misericórdia. E ali, então, dezenas, centenas, talvez ao longo do tempo, milhares de pessoas se colocavam em torno daquele tanque, esperando pela agitação natural dele, pois que se acreditava que em algum momento as águas eram agitadas por um anjo, invisível aos olhos naturalmente, e que aquela pessoa doente que conseguisse pular nas águas, primeiramente, quando da agitação dessas águas, seria curada dos seus sofrimentos, dos seus males. Jesus, em sua missão pública, chegou certo dia a esse tanque e se aproximou de um homem que era paralítico e bastante conhecido já em Jerusalém, há cerca de 38 anos, paralítico. Era um homem conhecido também por um certo olhar assim rancoroso, uma pessoa meio impaciente, incomodada. Não tinha uma personalidade assim admirável, não. Mas lá estava ele, ao lado daquele tanque, há tanto tempo, aguardando também sua oportunidade de se curar, a possibilidade que era oferecida. Eu acho que qualquer um de nós, portadores de um problema tão grave, sério, que tira, que gera muitas aflições, também aproveitaria a oportunidade. Aí Jesus, se dirigindo a ele, perguntou-lhe: queres ser curado? Ele não conhecia Jesus, não sabia que aquele homem tinha a possibilidade, inclusive, de curá-lo. Então, espontaneamente, ele disse: sim, Senhor, eu gostaria, eu quero ser curado, mas, na minha condição, sempre que as águas se agitam, alguém consegue pular nela antes de mim. Ou seja, ele não seria curado nunca. Aí, então, Jesus se dirigiu a ele e disse com as suas palavras: pegue da sua cama, do seu estrado, e então, levante-se e ande. E ele fez isso e realmente foi curado. Entrou no meio da multidão e Jesus também saiu, se afastou. Mais tarde nós vamos encontrar Jesus e ele novamente dentro do grande templo de Jerusalém. E Jesus disse a ele: olha, você já está curado, não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior. Então nós vemos Jesus indicando claramente aí a sua dor, o sofrimento daquele homem, a sua condição, a sua conduta pregressa. Daquela vida, certamente, de vidas anteriores, muito provavelmente, claro, pelo conhecimento que a doutrina espírita hoje nos confere. Certamente que tinha causas anteriores àquela encarnação, inclusive.
E ali estava ele em um processo de expiação, mas também de cura. E ele buscava a cura. Aqui nós temos, apenas a título de curiosidade, imagem deste ambiente, naquela época, nos dias de hoje. E olha ali, pessoas ainda peregrinando ali, buscando conhecer esse local, tão importante dentro da história do Novo Testamento. Ruínas, apenas ruínas. Mas não se admire se muitos ainda não chegam até ali, estão ali na expectativa de alguma cura, de estar presente em um local considerado sagrado, obter ainda algum favor divino. Mas nós sabemos que todo lugar da terra é sagrado, não só ali. Qualquer lugar é sagrado. E Jesus deixou bastante claro para ele que a cura poderia ser obtida sem essa necessidade de se atirar naquelas águas. Que aquilo convinha ao clero da época manter aquela situação, aquela condição. Não conseguiam curá-lo, mas mantinham aquela expectativa falsa de que poderia ele ou qualquer outro se curar através da imersão naquelas águas. Vamos ver um pouquinho, já que falamos de enfermidade, essa definição de Joana de Ângeles, esse conhecimento que ela nos traz acerca da enfermidade, para que a gente possa compreender e deixar bem claro o propósito da nossa exposição de hoje aqui, que é falar sobre a enfermidade como causa de aflição, mas falar também que ela tem a sua motivação, a sua causa profunda sempre em nós. Em nosso pensamento, em nossa forma de pensar, em nosso comportamento. De hoje e às vezes muito mais presente no dia de ontem. Portanto, o processo de cura verdadeiro sempre passará pelo processo de transformação interior, pela renovação da alma. Diz-nos Joana de Ângeles que a enfermidade é manifestação de desequilíbrios profundos no campo do ser pensante. Ou seja, não deixando qualquer ilusão ou margem para ilusão para nós. Há enfermidade no corpo, então ela tem uma causa, sim, nos desequilíbrios instalados por nós, ao longo desta vida e às vezes mesmo ao longo de outras vidas. Desequilíbrios nos relacionamentos, maltrato do próprio organismo, maltrato da outra pessoa, enfim, a presença do egoísmo sempre, como pano de fundo de todas as enfermidades. Qual seria o fluxo, Vamos deixar aqui um pouco sobre o fluxo dessa harmonia, que é a saúde, que é a paz interna, a paz dos relacionamentos e também dos desequilíbrios que se instalam em nós, em nossos relacionamentos. O fluxo é sempre o mesmo, seja no aspecto da visão construtiva ou destrutiva, daquela que gera saúde ou que gera um malefício para o nosso corpo. O primeiro passo sempre é o da elaboração ou das elaborações mentais geradoras da nossa conduta. Claro, nós estamos vivos, vivendo, vivenciando nossas experiências necessárias, então nós temos as nossas elaborações mentais, os pensamentos, as ideias, os planos, que geram a nossa maneira de agir, a nossa conduta. Isso vai, pela insistência e pelo hábito, se fixando no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que carrega a nossa história, toda a nossa historiografia, não só dessa vida, mas de todas as outras vidas. Na sequência, nós temos a manifestação dessa nossa história no corpo biológico, através da reencarnação e através dos mecanismos genéticos, ou seja, tudo de acordo com as leis da natureza. E depois ali, não é 5, é 4, nós temos o estado de harmonia que se instala em nós, em nossa vida, em nossos relacionamentos, ou a abertura do espaço para a instalação do estado de enfermidade. Enfermidades variadas, problemas diversos que podem e que nos afligem ao longo da vida, mas sempre dentro desse fluxo natural. Isso aqui é um processo que ocorre instantaneamente, automaticamente na vida de todos nós. Não tem como fugir. Nós estamos aqui presentes hoje, nós estamos trabalhando, estamos utilizando desse fluxo, nós estamos, enfim, exercitando, vivenciando isso.
Claro, esperamos que isso seja a forma mais saudável da gente vivenciar as nossas experiências de vida. Bom, vamos agora aqui ver um pouquinho alguns exemplos para sermos bem práticos e bem objetivos. Problemas que nós vivenciamos, ou melhor, situações que nós vivenciamos hoje e a sua correlação com o dia de ontem, com as vidas anteriores. Mas vamos entender que quando nós falamos hoje, a situação vivida hoje é uma situação que está nos proporcionando já a cura. Alguns podem ver, e muitos acabam vendo-a na situação vivida hoje, às vezes um tormento, um motivo de aflição, porque ela está olhando com esses olhos. Então se aflige, se abate, sofre com a experiência de hoje, com as condições da sua experiência de hoje. Porém, essa experiência e essas condições já são as condições ideais para a verdadeira cura, que é a cura da alma. Então nós recorremos aqui ao Espírito Emmanuel, que nós gostamos muito, e no qual confiamos, né? Foi mentor espiritual do Chico Xavier durante toda a sua vida. Todos nós gostamos muito do Emmanuel, pelas suas obras, né? E pelo pouco que nós sabemos do seu histórico espiritual. Então o Emmanuel, no livro Leis de Amor, nos trata, nos fala, aborda sobre essa questão do ontem, do hoje, não esse termo de ontem e hoje, porque eu coloquei dessa forma. O ontem é o nosso passado, o hoje são as experiências que nós vivemos. Então são as causas, temos as causas atuais e causas anteriores de nossas experiências. O que nós vamos ver aqui, agora, os exemplos estão ligados às causas anteriores principalmente, embora tenha algum exemplo também ligado a causas da vida atual. Não sei se todos conseguem ver, dá para ver aí de trás, dá para ler lá no fundo, mas eu vou ler para vocês, para ajudar. Então nós vamos ver aqui o ontem e o hoje no campo das doenças, no campo da profissão e no campo da família. Nós pegamos apenas alguns poucos exemplos daqueles que Emmanuel nos dá. Então vejam bem, ontem nós tivemos experiências no campo do ódio, das vinganças, das agressões. Claro que nós adotamos esse comportamento algumas vezes ou até muitas vezes na invigilância, e mesmo já tendo conhecido o cristianismo, nós muitas vezes incorremos em estados de ódio, de vingança, agressões. Dentro do processo de cura hoje, nós vamos encontrar o quê? Cura espiritual. Os problemas ligados ao coração. Todos aqueles ligados ao coração. Cardiopatias diversas, segundo o Espírito Emmanuel. Irritação, intolerância, intemperança, repetidamente no dia de ontem, criaram um ambiente favorável para o surgimento, hoje, de doenças ligadas ao fígado, doenças hepáticas. E muitos já nascem até mesmo com uma predisposição, com problemas já neste órgão, já indicando claramente que no dia de ontem houve essa intolerância, essa intemperância, essa irritação muito frequente na vida. Mas a doença hepática de hoje não é castigo. Não é castigo. Na verdade, ela é uma condição favorável, é misericórdia divina em favor da cura verdadeira. Principalmente levando a criatura a se conter, a ser mais educada, a ter mais respeito por si mesmo, pelo corpo, respeito ao outro. Imprudência, desmazelo, revolta, preguiça. Segundo Emmanuel, gera o campo favorável para os desequilíbrios e moléstias nesta mesma existência. Então já não é um problema de ontem, pode ser também, claro, se acumula. Porém, essa condição de preguiça, de revolta diante da vida, desmazelo com as coisas, acaba criando esse panorama favorável às próprias moléstias do organismo na vida atual. A embriaguez, o desânimo, também se incluem aí dentro desse campo dessas causas.
Isso não é difícil da gente até imaginar, e a gente até conhece com certeza muitos casos. E vamos olhar para nós mesmos, né? Se de repente até não nos percebemos de alguma forma dentro desse campo. Isso é no campo das doenças. Vamos ver aqui agora no campo da família, porque a família é importantíssima, né? É o contexto mais importante da Terra, sem dúvida alguma, para todos nós. Depois do corpo físico, né? Que eu considero também um contexto para nós. Filhos do passado, onde nós inoculamos o egoísmo e a intolerância no dia de ontem. São hoje os nossos próprios pais. Né? Pais despóticos, pais durões, rudes. Vão apenas mudando de posição, né? Vai mudando de posição e pela lei divina é necessário que assim seja. Se trabalhamos o egoísmo, cultivamos o egoísmo, a intolerância nos nossos próprios filhos, hoje eles se tornam, por força do que nós fizemos com eles, né, os nossos próprios pais, despóticos, rudes, duros, porque assim os educamos. Então é justo que nós hoje, na condição de filhos, herdemos, né, essa condição para nos educarmos e ajudarmos pelo exemplo na transformação, quando possível, dos nossos próprios pais. Eu me recordo que ainda no tempo lá de mocidade, uma participante do grupo, ela era professora na época em um grande colégio da cidade, e ela disse que estava abordando na sala de aula do seu grupo, falando sobre a questão da gentileza. E aí de repente ela falou, olha, de repente está no ônibus, está vindo para a escola, né, tem uma pessoa idosa, ceder o lugar para ela, né, é um gesto de amor. E aí diz que um dos alunos, o menino, já levantou a voz dizendo, não, minha mãe me falou que eu não preciso dar o lugar para ninguém, porque eu estou pagando. Tá. Então vejam bem, não é uma educação para o egoísmo? É uma educação. E assim, dessa forma e de tantas outras formas, as criaturas vão educando seus filhos, né? Às vezes acreditando que estão fazendo a coisa corretíssima, né? Mas nem sempre preparando-os de fato para a vida de convivência harmoniosa. Irmãos, que nós arrojamos a intemperância e a delinquência. Nós já participamos de muitos meios diferentes ao longo do tempo. Muitos meios. Hoje o nosso contexto, os nossos contextos reencarnatórios, tem um panorama, mas ao longo das outras vidas eles foram muitos diferentes, mas muito diferentes. Circunstâncias muito diferentes, culturas muito diferentes, pessoas muito diferentes. E nós estávamos em estágios, em condições também muito diferentes de personalidades. Então não vamos achar que nós não fizemos isso ou aquilo. Fizemos. Muitas vezes. Hoje, esses nossos irmãos são nossos filhos rebeldes e viciados. E Deus trouxe para nós, para que nós façamos o trabalho de recuperação, mas é o nosso trabalho também de cura nossa, de cura verdadeira da nossa alma. A mulher que nós menosprezamos, obrigando-a a resvalar no poço da loucura, né? Envolve mil promessas e depois abandona, deixa a criatura ao léu, às vezes com filhos. Hoje volta na condição de esposa desorientada e incompreensiva, requerendo paciência, tolerância constante. Isso vale também o inverso, né? Aqui é do homem para a mulher, a mesma coisa da mulher também para o homem. Amigos com os quais construímos sólida amizade e entendimento. Então colocamos algo positivo aqui também para ilustrar que as boas vivências, as boas realizações têm também os seus benefícios. Hoje são parentes abnegados que nos auxiliam. Então isso é bom, ótimo. Nós não só erramos, nós acertamos muito também. E estamos buscando acertar cada vez mais. Isso é ótimo. É o que deve nortear realmente nossas vidas. No campo da profissão. Segundo Emmanuel, alguns exemplos que ele nos dá. Os pensadores de ontem que corrompiam a mente do povo com depravações.
Hoje somos professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas. Eu achei interessante esse termo, aprendendo, né? E na condição de professor, nós sempre achamos que estamos já ensinando tudo, mas na verdade nós estamos ainda no processo de aprendizado, de como de fato passar o conhecimento, e não só pelo conhecimento em si, mas pelo conhecimento na sua forma libertadora da ignorância. Então, como nós fazemos, como nós ensinamos, às vezes é muito mais importante do que o que nós ensinamos. Quando eu olho para trás, olho para o meu passado de estudante, desde os tempos de primário, ginásio, né, que infelizmente mudaram todos os nomes, com saudade do ginásio, do colégio, eu me recordo de quais professores? Daqueles que sabiam muito ou daqueles que faziam o trabalho com carinho, com doçura, que tinham um jeito diferente, gostoso, terno de ensinar? Claro que eu me lembro desses últimos. É isso que marca, é isso que fica, é isso que faz com que a gente não esqueça de certos professores nunca mais. E um dia no mundo espiritual, porque eles de repente estão tão distantes de nós, alguns até já desencarnaram, nós iremos reencontrá-los, agradecê-los, abraçá-los com muita gratidão pelo trabalho que eles fizeram e principalmente pelo como eles fizeram o trabalho deles. Dominadores políticos que ontem dilapidaram a confiança do povo, hoje são comerciantes e agricultores auxiliando as mesmas comunidades de pessoas que eles deprimiram. São levados de encontro às mesmas criaturas, né? Às vezes a criatura sai daqui e muda para outro estado, uma região tão distante, não sabe por quê. Às vezes acha que é apenas por uma oportunidade financeira, mas na verdade está sendo conduzida a comunidades que têm ligações, vinculações profundas com ela. Ela necessita viver experiências naquele ambiente, junto àquelas pessoas, para que haja a restauração do seu equilíbrio interno. Guerreiros e soldados que ontem usavam as armas para praticar seus instintos destruidores. Quantas vezes nós já fomos guerreiros? Às vezes comandados, às vezes até comandantes. Nós, principalmente o homem, né? As encarnações masculinas, que prazer em lutar, em guerrear. Na minha infância eu tinha verdadeira adoração por espada, né? Principalmente aquele, eu acho que chama florete. Se eu tivesse uma daquele modelo na minha mão, na minha infância, eu acho que eu nem dormiria noites seguidas, porque eu tinha uma fixação profunda. Claro que isso é o passado de volta. Na infância ele vem mais, está mais presente, né? Está mais presente através de imagens. A gente pega o livro, vê aquilo e aquilo toca profundamente. Você deseja aquilo. Na infância nós ainda nos identificamos muito com o nosso passado. Depois isso vai passando. Ainda bem. Hoje, esses guerreiros e soldados são mecânicos, operários, metalúrgicos, carpinteiros, dignificando o metal e a madeira que eles perverteram no dia de ontem. Estão se curando, estão trabalhando, estão gerando o quê? Produzindo bens para a sociedade, produzindo paz. Eu sempre gosto de trazer a imagem, por exemplo, de alguém que tem lá a sua pequena indústria, fabrica portas, janelas, e se perguntar para essa pessoa o que você fabrica, o que você produz, né? Ela vai dizer, não, eu produzo janelas e portas, mas o mais acertado do ponto de vista espiritual é dizer que ela está produzindo paz, segurança para as pessoas. Porque ontem ela tirou a paz e a segurança das pessoas, e hoje ela tem a oportunidade de fabricar portas e janelas, apenas como exemplo, para proporcionar segurança, para proporcionar paz. Outros são donos de empresas de segurança, né? Que adoram a empresa de segurança e dão a vida por isso. Claro que estão num processo de reequilíbrio, porque no passado certamente tiraram a paz, tiraram o sossego de muita gente. Esse é o processo reencarnatório. Lei de causa e efeito, a lei de retorno. Aí fala, mas todos os casos? Com certeza, 99% dos casos, né, envolve isso. É o processo da Terra. Nós estamos na Terra, no planeta, em fase de provas e expiações. É isso, é a realidade. Senão não passaria por isso, nem estaria encarnado.
Mulheres ocupadas ontem na maledicência e na intriga, prejudicando a liberdade e o progresso. Hoje, servidoras domésticas presas a obrigações caseiras, junto de caçarolas e tanques de lavar. Processo também de regeneração do espírito, né? Claro, isso é muito comum. A pessoa se sente bem fazendo aquilo. Mas você não tem ambição, não quer fazer. Não, ela se sente bem fazendo aquilo. A ambição dela está sendo realizada. É a cura espiritual, né? É a paz verdadeira, é a paz da consciência. Queres ser curado? Esta é a pergunta. Nós nos identificamos com alguma dessas situações? Se não nos identificamos com nenhuma delas, nós estamos incursos em outros tipos de situações. Mas todos nós vivenciamos processos de cura. Diante da família, diante da profissão, da sociedade, do meio religioso, do meio político, quer ver, fazem parte do nosso processo de cura real. Portanto, queres ser curado? Então não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, em outras palavras, aproveitemos as oportunidades e os contextos como eles se apresentam, porque eles estão nos proporcionando a oportunidade da verdadeira cura. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora. Como nós também aprendemos com Jesus. Não é ficar cego, embora algumas vezes isso signifique até mesmo cegueira. Mas a verdade é arrancarmos de nossa alma aquilo que gera a dor, que gera a aflição. Joana de Ângeles nos diz, já no processo também de cura, né, que toda terapia liberativa, né, libera a alma, deve ter como recurso de auxílio a renovação moral do indivíduo. Toda terapia. Sua reeducação através das disciplinas espirituais, da oração, da meditação, da ação caridosa e ainda de outros meios. Né? Estágios do processo de autocura do espírito ou de eliminação do mal em si. Isso nós encontramos no Evangelho. Não exatamente dessa forma, né? A gente sempre reorganiza a nível de estudo e também para que a gente possa passar de uma forma mais objetiva para os nossos grupos. Bom, o primeiro estágio, a primeira condição é: pensa no mal. A criatura pensa no mal, nesse pensamento se compraz e o leva a efeito se tiver a oportunidade. Ou seja, nesse primeiro estágio há a estagnação. Está estagnado, não está evoluindo, não está evoluindo também. Sabemos que não evoluímos, mas não está havendo progresso algum. A criatura está estagnada. Se nós pensamos em algo que sabemos não é bom e ainda insistimos nesse pensamento e só não realizamos por falta de oportunidade, então não há qualquer possibilidade de cura aí. A cura começa no item 2, quando o mau pensamento, a má disposição vem à mente, mas é repelida, é recusada. Aí o progresso está sendo realizado. E o terceiro item, o terceiro estágio, é quando nós sequer concebemos a ideia do mal. O progresso está realizado. O espírito está, de fato, curado daquela mazela. Nós podemos curar de algo. Muitas coisas que atraem, que não são saudáveis, atraem muitos de nossos irmãos, já não representam nenhum atrativo para nós hoje. Ótimo. Se não há nenhum atrativo, é porque é algo que ou nunca alimentamos aquele desejo, ou se o alimentamos e o executamos, hoje já não nos atrai mais. Então está totalmente superado. E esse deve ser o nosso objetivo em relação a tudo aquilo que nós percebemos, né? Que nossa consciência consegue perceber. Olha, isso não é saudável para mim. Preciso trabalhar nisso. Então esses são os estágios segundo que nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente fechar, vamos recordar a metodologia mais simples que a doutrina nos oferece para o nosso processo de cura real.
que está presente no questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Agostinho, tido pela Igreja Católica como um santo, né, Santo Agostinho, nos fala sobre o que ele mesmo fazia durante a sua vida terrena. Examinava ao final do dia todos os atos para verificar a sua conduta perante ele, perante a sociedade, se fez todo bem por dia, se deixou passar alguma boa oportunidade, enfim, fazia o autoexame o mais profundo quanto possível pela sua própria consciência, o que é também nos recomendado no dia de hoje. Se nós fizermos isso todos os dias, nós podemos ter certeza que, aliando isso ao estudo constante, à prática do bem, da caridade, nós podemos ter um progresso espiritual bastante rápido mesmo. A desatenção com isso vai nos conduzir a um processo mais moroso, né? Por força das circunstâncias, por força da dor, por força das perdas, mas ele pode ser abreviado, esse caminho pode ser muito encurtado através dessa metodologia simples e eficaz que a doutrina nos oferece na questão 919 do Livro dos Espíritos. E com ela, nós queremos encerrar agradecendo a espiritualidade pelo amparo, pela inspiração, pela proteção, agradecer a casa pela oportunidade e agradecer a todos vocês também. E sem vocês, nós não estaríamos aqui também trabalhando nesta manhã de hoje. Desejamos a todos cura geral, plena, muita paz.